sequência, nós teremos duas palestras que são complementares da FGV, professor Armando Cunha e professor Paulo Mota. Eu vou passar diretamente a palavra para o doutor Caffarelli, ele tem um compromisso na sequência, né, chefe? E, por favor. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder fazer parte aqui de um evento tão importante, que é essa comemoração, né, o complemento de 3 anos do PEMIF, que é o Planejamento de Modernização Integrado do Ministério da Fazenda. Esse planejamento, essa iniciativa é muito louvável, em função de que o nosso Ministério ele é de uma complexidade ímpar. Na verdade, todas as decisões que a gente toma aqui nesse Ministério, elas refletem na vida das pessoas, na vida de empresas, no mercado, na sociedade e, inclusive, em outros países. Então, o Ministério da Fazenda tem, e eu aprendi isso nesses 2 meses que aqui estou, do quão complexo e o quanto necessário é a participação de todo o time de uma forma bastante integrada. O Ministério da Fazenda tem 200 anos de idade, né, foi criado desde o início. Esse termo fazenda ainda continua, né, muito forte nessa questão. Se você for observar isso em outros países, praticamente você não tem, isso é uma coisa muito própria nossa, do nosso país. E é preciso que, com a criação desse PEMIF, que a gente possa efetivamente pensar numa gestão estratégica integrada no Ministério, dada essa complexidade. Eu diria que tem países que têm vários ministérios que formam o nosso Ministério aqui da Fazenda. Então, a nossa função, desde a arrecadação até o gasto final, ele passa por diversos pontos que vão demandar praticamente todas as áreas aqui envolvidas. Então, quando o PEMIF foi criado lá atrás, em 2011, muito com esse foco em gestão integrada, estratégica integrada, uma questão específica muito importante, que é a gestão de pessoas. Entendo que pessoas no Ministério da Fazenda são o maior ativo que esse Ministério tem. Salta aos olhos o nível de formação com que as pessoas que compõem o Ministério da Fazenda detêm. Eu posso dizer isso que eu estou chegando agora, não tenho, né, nenhum motivo para ser diferente do que eu estou comentando aqui com os senhores. Tem a questão da governança de TI, absolutamente necessária num processo de modernização. E, por último, tão importante quanto é a gestão de processos e de projetos. Então, o nosso Ministério passa por esse movimento. Eu diria que é um movimento que vem sendo preparado para que a gente possa, efetivamente, ter uma modernização na gestão pública. E eu entendo que o Ministério da Fazenda, sendo o principal ministério da esplanada, ele tem a obrigação de sair na frente nesse processo de modernização. Obviamente, fazemos parte de uma estrutura, como muitos países, que tem a sua restrição orçamentária. Nossa conta é muito fácil, né? Nosso país arrecada, entre arrecadação e participação em empresas, a gente arrecada uma faixa de 1,2 trilhão de reais. Gastamos 200 bilhões com os municípios e estados por meio de FPE, FPM, sobra 1 trilhão. E desse 1 trilhão, o gasto da máquina central, ele fica na faixa de 910 bilhões de reais. Então, quando a gente fala no nosso primário, nós estamos falando em 90 bilhões de reais, que justamente tem que ser trabalhado dentro de um processo de gestão, dentro de um processo de modernização, porque os pontos que nós temos que enfrentar para aumentar esse superávit, esse primário, eles acontecem na Previdência, eles acontecem com pessoas, em custeio e investimento. Então, a gente pode escolher onde é que a gente vai mexer com relação a isso. E nunca é fácil a gente achar aonde que a gente vai mexer nesse processo. Então, o Brasil vem desenvolvendo um trabalho ao longo do tempo, essa gestão da macroeconomia, essa formulação de política econômica vem se destacando, sim, fazendo com que o nosso país tenha hoje 10 vezes mais reservas externas do que tinha em 2002, estamos falando da ordem de 370 bilhões de dólares. O Brasil, com todas as dificuldades, passando por toda a crise mundial que os países passaram, apresenta, nos últimos 10 anos, uma posição firme com relação à questão da inflação, ou seja, não sai da faixa
entre a faixa mínima e a faixa máxima da inflação. Nós temos, acima de tudo, um compromisso na questão da política monetária, mas, acima de tudo, na questão da política do crédito brasileiro. E nós teremos oportunidades ímpar, a partir de agora, seja com a questão da infraestrutura brasileira, seja com a questão do reflexo do crescimento do nosso país. Então, quando nós falamos em infraestrutura brasileira, significa que, de hoje até 2020, nós teremos projetos que, se você somar a totalidade desses projetos, nós atingimos 1,5 trilhão de reais. Esses projetos envolvem infraestrutura com relação a rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana e a questão do óleo e gás. Esse processo, ele quando vem, ele não é um processo que vem para ser administrado a doses homeopáticas. Na verdade, ele vai ter que ter um salto quantitativo, um salto de qualidade. Nosso país é a 7ª economia do mundo, mas quando você olha em termos de investimento em infraestrutura, nós somos o 114º país em volume de investimento em infraestrutura. Então, o desafio que nós temos é um desafio absolutamente grande, absolutamente complexo. O apelo que eu faço para o Ministério da Fazenda é que possamos trabalhar entre as diversas áreas envolvidas, as diversas secretarias envolvidas, em time, de uma forma integrada, que vai efetivamente refletir nesse processo de modernização integrada do Ministério da Fazenda, que nós possamos saber que o resultado final não é o resultado de uma secretaria, de outra secretaria. O resultado final, ele é um resultado de um trabalho em time. Se nós descuidarmos, dada a complexidade de cada uma das áreas, dada a individualidade de cada uma das áreas, no tocante ao tema, nós não teremos aqui no Ministério da Fazenda um time. Nós acabamos tendo aqui um condomínio, onde cada um vai tocar o seu negócio e vai, muitas vezes, esquecer do resultado final desse processo. Então, o apelo que eu faço aos secretários, o apelo que eu faço ao nosso time do Ministério da Fazenda, é que a gente desenvolva efetivamente um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto. Não tem estrela, não tem liderança. Na verdade, o resultado final é o resultado do trabalho que nós vamos atingir. E o PEMINF para 2014, praticamente tem um foco bastante interessante, digamos, a consolidação dessa gestão do resultado, dessa gestão de processo, objetivando o resultado final, com indicadores, com apontamentos, é a questão da consolidação da gestão de pessoas. Volto a dizer, entendo como gestão de pessoas como o maior patrimônio que a gente possa ter no Ministério, a questão de processos e projetos, e, por último, também sendo considerado a questão da modernidade dos nossos imóveis, dos nossos escritórios, dos nossos prédios, dos nossos edifícios. Entendo que o Ministério da Fazenda, fazendo parte de uma estrutura do governo e caindo na restrição orçamentária, como eu comecei no início, nós não temos tudo que a gente gostaria de ter. Obviamente, não temos todas as armas para o dia a dia, mas eu acho que uma das características de um gestor é poder fazer gestão com as armas que tem, pensando sempre na possibilidade de melhorar esse tipo de situação. Então, eu termino aqui agradecendo a presença de vocês, dizendo do quão importante eu acho que é nós pararmos efetivamente para a gente poder parar e pensar um pouquinho acerca de qual é o papel do Ministério da Fazenda nesse contexto todo, e eu diria que é um papel de extrema relevância, Entendo que o Ministério da Fazenda tem que estar adequado a esse salto, a essa inflexão que o país vai ter a partir de agora, e faço esse convite para vocês, para que possamos todos trabalhar em equipe. Não gostaria que esse apelo fosse um apelo utópico, mas sim fosse um apelo que nós pudéssemos exercer o dom, todos nós, de um trabalho integrado, de um trabalho coletivo, onde o resultado final é de todos. Tá bom? Quero agradecer a presença do professor Paulo Mota, do professor Armando Cunha, que vai estar com vocês na sequência, e desejo a todos aí uma boa semana e um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada, chefe. Bom, o recado está claro, né? Coisa de umas 3 semanas atrás, ele me perguntou assim: Julieta, quais são os entregáveis do PEMINF? Falei, bom, os entregáveis, como é melhoria contínua, a gente tem aí 20 anos de trabalho pela frente, ou mais, né?
acredito que o pessoal mais novo, que está entrando agora, tem muito trabalho pela frente. A gente tem uma turma aqui que vai aposentar comigo ano que vem, né?